Olá pessoal, antes da gente começar aí a falar sobre os nossos diodos, vamos rever aqui um pouquinho sobre a fonte de corrente contínua que nós temos no carro, que é a bateria. Até agora nós só vimos aí um gerador de corrente alternada. Vamos entender então como a bateria gera essa corrente contínua, tá certo? Numa bateria nós temos aqui basicamente uma grade, uma placa positiva, um papel separador microporoso, ou pode ser um plástico, tá ok? Um pacote de placas positivas, polo negativo e uma válvula, que são aquelas tampinhas. Em uma bateria, todo esse material é mergulhado numa solução ácida, tá ok? Que todos nós já sabemos. E acontece uma reação química quando a bateria está carregada. A placa negativa dela fica com excesso de elétrons. Ela está negativamente carregada. A placa positiva fica com falta de elétrons. Então nós temos nesta situação uma bateria carregada. Vamos falar de novo. Placa negativa com excesso de elétrons. Placa positiva com falta de elétrons. Se nós temos uma com excesso e uma com outra com falta, logicamente que os elétrons estão querendo sair daqui da placa negativa e ir até a placa positiva, para que naturalmente se equilibrem. Mas para que eles cheguem lá, aí entra em cena os circuitos. Ele precisa passar pelo circuito do carro, fazer o círculo lá e chegar até a placa positiva. O que eu quero que vocês frisem aqui é o seguinte: a corrente elétrica ela não sai especificamente no carro, ela não sai do polo positivo para o negativo, como a maioria das pessoas pensa. Ela sai do negativo para o positivo, certo? Então, se nós temos uma corrente elétrica no veículo, sempre ela vai estar saindo do negativo e indo até o positivo. Beleza? Vamos começar a ver algumas coisas sobre diodo. O que nós temos que entender sobre diodo é que, basicamente, o que nós temos que entender é que um diodo retificador, ele passa corrente em um sentido e no outro não. Como que nós podemos usar esse diodo? Lembra lá do nosso gerador de corrente alternada? É a mesma função que o alternador vai fazer no seu trabalho, na sua geração de corrente. Por isso, nós já temos o nome de alternador. Um alternador gera aquelas ondas alternadas. Quem vai fazer a retificação e a separação é a placa de diodo. Aqui nós temos um diodo comum, retificador, usado em placas eletrônicas, dentro de módulos, tá? Em vários circuitos eletrônicos usados nos carros. Tá, ok? Mas o diodo retificador do alternador vai ser este aqui. Esse tipo de diodo aqui são os diodos usados nas placas retificadoras dos alternadores. Tá, ok? Ele é um diodo que resiste um calor maior, uma corrente maior, e ele é prensado aqui na placa condutora. Ele entra prensado aqui para formar aí uma placa inteira polarizada. Existem os dois tipos. Aqui ele pode estar polarizado para sair negativo e também pode estar polarizado para sair positivo.
uma placa dessa seria positiva e outra placa negativa, tá bom? Também nós temos os diodos. Pessoal, aqui nós temos a foto de um diodo Zener. Esse diodo Zener aqui calibrado para 6,8 volts. Um diodo Zener já é um pouco diferente de um diodo retificador. O que um diodo Zener faz? Você vai ver aí com mais detalhes na apostila que eu vou deixar abaixo do vídeo para você baixar, tá ok? Mas um diodo Zener, em um sentido, ele passa a corrente normal, tá ok? Por exemplo, aqui é o negativo. Se eu aplicar o negativo aqui, ele vai passar normal para cá, certo? Esse diodo Zener, eles são geralmente diodos de baixa corrente. Eles não resistem muito calor, muito pouco calor. Aqui na foto talvez você não tenha noção ainda. Provavelmente um diodo Zener de 6,8 volts ele seja mais ou menos do tamanho de um carocinho de arroz. Então se eu aplicar o negativo aqui, ele vai passar direto, porque aqui é o lado negativo dele. Se eu aplicar o positivo aqui, aí está o diferencial de um diodo Zener, tá bom? Ele não vai bloquear totalmente esse positivo, porque ele foi construído de forma que ele deixe passar apenas 6,8 volts. Se eu aplicar 12 volts aqui, ele vai deixar passar e vai desviar para mim, para o terra aqui, apenas a diferença, e aqui vai sobrar 6,8 volts. Vamos supor aqui que eu aplique 10 volts aqui, positivo. Ele deveria bloquear, se você for pensar bem assim em relação a um diodo comum, certo? Mas ele não vai fazer isso. Ele vai bloquear parte dessa corrente, porque ele foi calibrado para manter 6,8 volts. O que sobrar, ele vai desviar para a placa negativa, para o terra. Então, se eu aplicar 10 volts aqui, ele vai desviar o restante, deixando aqui nesta linha apenas os 6,8 volts. Ou seja, ele teria que desviar 3,2 volts direto para o terra. Então 3,2 volts seria desviado para o terra e me sobraria aqui os 6,8 que eu preciso. Aí está a grande sacada dos reguladores do alternador, tá bom? Lá internamente, dentro do regulador do alternador, existe um diodo desse daqui, às vezes eles usam um diodo de 15 volts. Depois tem mais uma resistência que passa aqui, eles conseguem chegar a 14, tá bom? Então, só que para poder isso daqui funcionar, essa corrente que vai sobrar aqui, vamos imaginar que é lá no alternador, que vai estar regulando para 14 volts, ela tem que ser amplificada ainda por transistores. É o que nós vamos ver mais para frente. Porque só o diodo não aguentaria manter um alternador sozinho, né? Tá bom? Então vamos gravar de novo. Um diodo Zener, ele é construído e calibrado para certas voltagens. Existem aí 5,2 volts, 6,8 e assim por diante. Existe uma tabela de diodos Zener calibrados em certa voltagem. Então, se eu aplicar, vamos supor que esse diodo Zener trabalhe até 20 volts. Eles têm um limite, tá, ok, de corrente de tensão. Se eu aplicar 10, ele vai matar o restante e vai deixar só o 6,8 aqui. Se eu aplicar 15, ele também vai desviar o restante para o terra, vai me manter só o 6,8 aqui. E se eu aplicar os 20, a mesma coisa. Ele vai manter para mim aqui só o 6,8. Isso consegue me dar uma estabilidade de tensão. Por quê? Porque não importa se a fonte que eu tenho aqui alimentando, ela fica variando, ela dá pico. Ele vai manter para mim sempre o 6,8 aqui. Isso é muito bom. A partir daí nós conseguimos estabilizar a carga necessária para a bateria, certo?
Porque a bateria ela não pode trabalhar com mais que 13.8, 14 é o máximo. Mais que isso nós vamos estragar a bateria. Lá dentro da placa reguladora existe um diodinho do tamanho, às vezes até menor que um carocinho de arroz, que está regulando essa tensão, aplicando ela em transistor e sendo amplificada a tensão, amplificada a corrente, mantendo a tensão. A tensão é voltagem e a corrente é amperagem, certo? Então, nós temos agora o nosso primeiro componente que nós vamos usar no nosso desafio para a gente poder construir o nosso próprio regulador, tá bom? Aí na apostila embaixo aí você vai conseguir encontrar sobre o diodo Zener e mais detalhes físicos sobre ele. Mas o que você tem que gravar na cabeça é que um diodo Zener ele foi construído para regular a tensão, regular corrente, tá bom? Então, pessoal, aqui nós temos o símbolo desse diodo Zener. Aqui é o anodo e o catodo, certo? Toda vez que você vê esse símbolo com as pontas torcidinhas assim, ó, um para um lado e o outro para o outro, escrito em uma placa de circuito impresso, seja dentro de um módulo ou seja dentro de qualquer placa eletrônica, significa que ali deveria ter, pelo menos, ou tem, um diodo Zener. Às vezes algumas placas ainda trazem escrito embaixo qual que é a voltagem desse diodo Zener. Outras não, outras têm apenas o símbolo escrito na placa. Mas vamos supor que você pega uma placa que deu um problema e o diodo que está aqui ele torrou. Você não consegue enxergar mais nada nele. Primeiro pelo símbolo, se você ainda conseguir ver, que é mais difícil de queimar, você vai saber que é um diodo Zener. E existem várias formas de você conseguir descobrir de que voltagem que ele era. A principal delas seria pelo esquema elétrico. O esquema elétrico me trazeria qual a voltagem desse diodo e o modelo dele. A outra forma é você observar o que a regulagem que ele está fazendo vai alimentar. Vamos supor que nós temos um circuito integrado lá na frente. Nós podemos puxar a folha de dados do circuito integrado e saber qual que é a voltagem de entrada dele. Vamos supor que esse diodo Zener fazeria uma regulagem de 5 volts para alimentar um integrado aqui. Ele queimou, eu não consigo ver que voltagem ele é, mas eu sigo a trilha e vejo que ele vai alimentar um circuito integrado X. Eu posso puxar a folha de dados desse circuito integrado na frente e estudar qual a voltagem de trabalho dele no pino que o diodo estaria alimentando. Então, eu teria uma forma aí de descobrir qual é a voltagem desse diodo aqui. Beleza? Mas a principal realmente é o esquema, a mais certa, tá bom? Voltando no nosso diodo retificador, quando nós estudamos lá na primeira aula os geradores de corrente alternada, nós vimos que eles formam uma corrente que se alterna do positivo para o negativo e novamente vai se alternando entre positivo e negativo, tá ok? O carro logicamente não iria aceitar esse tipo de corrente. O alternador ele vai fazer a mesma coisa, ele vai gerar uma corrente alternada dessa forma aqui, só que no alternador nós temos mais bobinas, então vai ter 3 ondas bem juntinhas assim, ó. Elas vão estar bem como se elas estivessem ali bem casadinhas, tá ok? Isso aí com o osciloscópio talvez nós vamos ter a oportunidade de ver mais para frente. Então vamos imaginar, para você conseguir aprender alguma coisa em eletrônica, você tem que imaginar a corrente vindo pelo fio. Quero que você coloque a sua imaginação para funcionar, tá bom? Nós temos aqui uma corrente alternada. Imagine que o alternador gerando esta corrente, mas ela ainda não passou pela placa retificadora, tá bom? A placa retificadora, chegando aqui num símbolo bem simples que nós temos, que eu acredito que seja o símbolo de
ponte retificadora mais comum que exista, vamos então imaginar aqui, ó, vem positivo e negativo se alternando nesse fio aqui o tempo inteiro. Aqui ele vai ter dois caminhos para ele seguir. Ele tem um caminho que só vai passar os pulsos negativos, que é abaixo da linha do gráfico, abaixo do zero. Esse pulso que está vindo aqui, ele vai ter dois caminhos, então ele vai percorrer os dois fios. Só que quando chegar aqui, ele não passa. Por quê? Porque o diodo está polarizado inverso para ele, certo? Mas aqui ele passa, porque o diodo está polarizado para ele. Então o negativo vai descer por aqui. Ele vai vir aqui e vai tentar passar aqui. O que vai acontecer? Como aqui está polarizado inverso para ele, só passa positivo aqui. Então o negativo não vai passar aqui. Então ele vai continuar e vai pro terra. Nós temos então o primeiro ciclo separado em um só fio para o terra. Mas a corrente continua se alternando no mesmo fio aqui, positivo e negativo. Ora positivo, ora negativo, tá? Não é que vem os dois sinais juntos no mesmo fio, senão nós teríamos um curto-circuito. Quando um está positivo, o outro é negativo, cada um no seu tempo. Então nós temos agora o positivo vindo, que é acima do zero, formando aqui essa senoide acima do zero, certo? O positivo vem aqui, ele vai tentar passar aqui. O que vai acontecer? O diodo está polarizado inverso para ele, que só passa negativo. Então ele vai vir aqui. Opa, aqui ele vai passar, porque está polarizado para ele. Ele vai passar aqui, vai tentar voltar aqui, o positivo, mas ele não vai passar, porque esse diodo está polarizado inverso para ele. Opa, então ele vai vir para cá. Nós temos então o primeiro positivo separado em um só fio, certo? A mesma coisa vai acontecer na linha de baixo. Olha só que interessante, porque na linha de baixo nós também temos alternado, ora positivo, ora negativo. Olha lá, na hora que ele vem aqui, vamos começar pelo positivo. Na hora que o positivo vem aqui, ele vai tentar passar aqui. Opa, aqui está negativo, só passa negativo. O diodo vai falar para ele, aqui não, meu querido, aqui só passa negativo. Ele vai vir aqui. Aqui, opa, aqui passa o positivo, então ele vai passar. Ele passou para positivo aqui, opa, vou passar aqui. O diodo está polarizado inverso para ele. Não, aqui você não passa. Ele vai vir para esse fio aqui. Então nós vamos ter os dois ciclos agora separados em um só fio. Tanto o do fio de baixo, como o de baixo, como o de cima, separado os dois ciclos positivos em um só fio. A mesma coisa com o negativo. Olha aqui, vamos agora para o negativo. O negativo vem aqui, opa, tenta passar aqui. Mas o diodo está polarizado inverso para ele. É como se o diodo falasse, não, cara, aqui não, aqui você não passa. Opa, então ele volta, mas aqui o diodo deixa ele passar. Então ele continua. Entenderam? O negativo passa aqui. O negativo chega aqui, ele vai tentar passar aqui. O diodo vai falar, não, cara, aqui é só positivo. Então ele volta e continua para baixo. O que nós vamos ter agora? Dois ciclos negativos separados em um só fio. Aqui não está desenhado, mas é a mesma coisa que aqui em cima, só que ao invés de estar para cima, aqui está para baixo. Então esses dois fios que nós temos aqui, esse que é o negativo e agora esse que é o positivo, eles não se alternam mais, porque sempre a ponte aqui vai estar separando. Então aqui sempre vai ser positivo e aqui sempre negativo. Só que vai ser uma corrente contínua pulsada, porque como existe a alternância aqui, tem um tempo que ele desliga, que é para poder alternar para o outro lado. Então vai ter um tempo aqui que o ciclo vai fazer isso, ó. Ele vai formar os pulsos, tá bom? No carro, nós não necessitamos de um capacitor para fazer o filtro desses pulsos aqui. No lugar do resistor aqui, poderia ser um capacitor. Esse resistor aqui está apenas simbolizando uma carga, tá bom?
Nós não temos a necessidade dele aqui para entender no carro. Então, para a bateria se recarregar, na verdade ela precisa desses pulsos aqui. A própria bateria vai funcionar como uma carga no lugar desse resistor aqui, ó. Então ela vai estabilizar esses pulsos, certo? Aí nós conseguimos manter a bateria carregada, mas sem os diodos retificadores estarem fazendo esta ponte aqui, separando a corrente alternada que vem lá do rotor do alternador. O rotor do alternador gera um campo eletromagnético, que as linhas desse campo eletromagnético varrem aquelas bobinas do estator. O estator gera essas ondas aqui positivas e negativas alternadas, porque o rotor está girando ora norte e ora sul do ímã, que agora é um eletroímã, tá ok? Aí sim é separado e mandado de volta para a bateria. E quem que alimenta o rotor do alternador? A própria bateria. É por isso que, se uma bateria estiver totalmente descarregada, o alternador não vai gerar energia, porque ele precisa pelo menos de uma certa porcentagem de carga da bateria para imantar o núcleo, que é o rotor, e aí sim induzir uma corrente alternada em volta do estator, nas bobinas do estator, e se realimentar. A própria energia que sai do estator passa pela ponte retificadora do alternador, vai até a bateria e volta novamente realimentando o seu próprio rotor. Então nós temos aí um circuito completo, tá ok? Vamos falar um pouquinho agora sobre o tema da nossa próxima aula gratuita, tá bom? Na próxima aula gratuita nós vamos falar sobre o capacitor. Falar um básico sobre o capacitor. Capacitor eletrolítico. Existem diversos tipos de capacitores, inclusive usados nos módulos e nas placas eletrônicas dos veículos. Mas o mais comum talvez seja o capacitor eletrolítico. Nós vemos que no corpo de um capacitor é possível se identificar qual que é a extremidade negativa pela faixa que indica negativa. O pino negativo também é mais curto, tá, do que o positivo. E ele nos traz aqui para quanto ele é calibrado de fábrica em microfarads, tá bom? Então farad é a unidade de medida de um capacitor por 400 volts. Ou seja, esse capacitor polarizado corretamente, ele pode ser colocado em uma linha negativo e positivo de até 400 volts. Lembrando que jamais podemos trabalhar com esses 400 volts em cima da média, porque isso causaria um sobreaquecimento do capacitor. E talvez ele poderia vir vazar o seu eletrólito ou até mesmo explodir, certo? Então, o capacitor ele é peça fundamental numa placa eletrônica, seja ela de módulos ou qualquer outra placa. Ele pode ser também usado em fontes, existem diversas aplicações, tá bom? Vamos falar um pouquinho mais sobre ele na próxima aula e eu te vejo lá. Até mais.